Ó, rapaz, rapaga. E o Bitcoin? Bitcoin corrigindo hoje. Dia triste, dia chato para o Bitcoin. Corrigindo após ter feito um rompimento que não acabou sendo confirmado. Corrigiu. Será que é o fim? Será que agora vem dump? Será que era uma armadilha? A gente vai ver depois da vinheta. Vai. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir isso aqui, tá? Ó, de novo, vamos lá. Ó, dá o like, se inscreve no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho de notificações, cogite fazer parte do grupo Free, grupo VIP e tudo mais, ó, tá tudo aqui, ó. Se inscreve, dá o like, tá aqui o nosso apelido no YouTube, né? E também, se você quiser seguir a gente no Instagram, a gente está postando vídeo lá também. Tem o perfil aqui embaixo, tá bom? E estamos tentando postar no TikTok, apesar que o último que eu tentei subir no TikTok dizem que feriu as diretrizes deles, cara. Eu falo, velho, é impressionante. Por mais que o YouTube não entregue conteúdo, o YouTube dá trabalho pra gente, ele acaba sendo mais liberal, vamos dizer assim, né? Ou menos ditador, por assim dizer. Mas, enfim, também, se você tem cripto para hold, recomendo que você as armazene em uma hard wallet, tá? Trezor Model T é o mais novo modelo, é a mais nova palavra em termos de segurança da Trezor, tá? Isso daqui tá por R$ 1.190, coisa de R$ 300 mais barato do que você paga por aí, tá? Tem gente cobrando R$ 1.500, beleza? Então é isso aí. Moçada, sem perder muito tempo, o que a gente teve hoje? Nada na macroeconomia. Amanhã a gente vai ter o CPI, que é basicamente o segundo principal índice para a gente medir o comportamento do Federal Reserve para as próximas reuniões. Vocês vão subir taxa de juros, vocês vão aumentar a taxa de juros, vocês vão abaixar a taxa de juros, vocês vão manter a taxa de juros. Tudo isso depende também do CPI, tá? Que é o índice de preços ao consumidor. E é um dos principais índices, se não o principal índice da inflação. Não estou dizendo que é o principal índice que o Federal Reserve olha para definir se vai aumentar ou não a taxa de juros. Isso daí fica com o PCI. Porém, para aumento de inflação, o CPI é extremamente importante, porque ele é o repasse, a percentual que subiu o preço do produto direcionado ao consumidor final, que no caso é a gente que vai lá no mercado e compra o produto da prateleira para consumo próprio e depois disso é descartado na natureza de alguma outra forma aí. Então isso é muito importante, tá? Dependendo de como vir aqui, se vir acima do que está estimado, a tendência é que a gente tenha um Federal Reserve muito mais hawkish na próxima reunião. E falando em reunião, nós temos as atas de reunião do FONC, que para mim é o principal indicador dessa semana. Por quê? Porque essas atas de reunião do FONC, elas mostram os motivos pelos quais os membros decidiram manter a taxa de juros. Ah, mas se decidiram manter é sinal que não vai ter nada muito pesado. Depende. Porque às vezes eles mantiveram e vão lá falar, ó, a gente manteve por medo de uma recessão, vamos manter por enquanto, mas a situação é caótica, estamos numa situação extremamente complicada e se a gente não começar a apertar mais as taxas de juros, vai ser cada vez mais difícil a gente manter a economia funcionando bem. Então, assim, é uma situação bem complicada e isso vai ser divulgado a partir de amanhã às 15 horas. Então, assim, conselho, não opere perto das 9h30, não opere perto das 15 horas, tá bom? Pode ser bem perigoso. Ah, o que é que o criptomercado tem a ver com isso? Tem a ver que o criptomercado ainda segue, sim, o mercado tradicional. E esse tipo de informação macroeconômica influencia o mercado tradicional, logicamente. Teremos na quinta PPI, pedidos iniciais por seguro-desemprego e folha de balanço do Fed, e é isso aí. No mais, S&P 500, hoje foi um dia que ele tentou retomar para cima, derreteu, retomou de novo e tá que tá. Aqui a questão é a seguinte, ó, nós temos uma região que serviu de suporte lá no passado, tá bom? E agora vem servir de resistência. Então é por isso que a gente está vendo uma certa dificuldade em superar essa região. Beleza? Se o S&P conseguir romper, vir aqui para cima de 5.300 pontos, a gente retoma a alta com tudo.
Mas enquanto ele não romper aqui 5.300, a gente fica numa situação bastante complicada aqui, tá bom? Gráfico de 15 minutos do Bitcoin. Ó, não existe estratégia infalível, né, galera? Porque eu falei que se ele rompesse esse topo aqui, muito provavelmente pegaria 77 mil dólares. Primeiro que ele ainda não invalidou, tá, essa possibilidade. Então, é importante dizer isso aí. Segundo, cara, que ele rompeu, não chegou nem perto do 1.2, que seria em 74 mil que seja. Mas, cara, também a gente tem que ver que ele pode muito bem, pode não, né? Ele segurou muito bem em uma LTA, que a gente tá vendo essa LTA aqui, tá bom? Enquanto ele não perder essa LTA, o movimento mantém-se o mesmo. E mesmo depois que ele perder, o que, que a gente vai fazer? Vai puxar uma retração de FIBO do fundo ao topo e entender que uma correção, por exemplo, até o 0.786, que está em 66 mil dólares aproximadamente, é uma correção plausível, é uma correção saudável. Ou seja, longe de ser o fim do mundo. Esquece esse papo de fim de mundo que aqui não vai rolar não, tá bom? Bitcoin ainda está saudável, ainda segue saudável e isso por hora é uma correção padrão, tá, do mercado. Aqui, também disse, ó, se romper aqui, cara, muito provavelmente ele pega pelo menos 73.700. Não pegou, fez uma correção e aqui o princípio é basicamente o mesmo. Tem que respeitar essa LTA aqui. Que aqui se a gente considerar sombra, apesar que aqui dá para considerar, hein, foi uma sombra com volume. Então a gente vai ter que ver como é que o Bitcoin vai se portar justamente nessa região que ele está. Que é uma região que ele está fazendo um teste de LTA que pode a qualquer momento romper aí para baixo. E se romper para baixo, a gente muda realmente a estratégia, acreditando que ele venha pegar 66 mil dólares sem muita dificuldade, tá bom? Então a gente realmente teria que ficar um tanto quanto bearish para com o Bitcoin. Porém, não é aquele bearish desesperado, né? Aqui no gráfico de 4 horas a gente vê uma coisa interessante que é o seguinte, ó. Ele tinha uma LTA que ele estava respeitando, que ele rompeu para baixo, ele tentou retomar, tentou recuperar, não conseguiu, né? E começou a fazer essa correção. Travou na Triple M de 610 períodos, porém, que eu falo, ainda estamos em uma provável tendência de alta com base nessa LTA. Diz muita coisa essa LTA? Não, não diz quase nada. Porém, já dá um certo respiro para o mercado, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser amanhã a divulgação de dados de CPI, como é que vai ser a divulgação das atas da reunião do FONC, né, no qual eles optaram por manter as taxas lá no final de março, né? Dia 20 de março, se eu não me engano. Então vamos ver como é que vai ser a situação aí. Aqui no gráfico diário é o seguinte, ó. Nota que ele rompeu o triângulo simétrico e já desrompeu, o que é péssimo, cara. Isso aí foi muito ruim mesmo. Por um outro lado, a gente tem uma região que outrora serviu de resistência e agora está servindo de quê? De suporte, né? Então, por enquanto, ó, aqui também já serviu de resistência, tá vendo? Aqui foi resistência, depois virou resistência de novo e agora está servindo de suporte. Por enquanto, ele está se apoiando em uma resistência. Perdão, em um suporte. Uma ex-resistência que agora é um suporte. Então, enquanto ele estiver acima disso daqui, também está safe, está tudo legal, sem grandes dificuldades. Sentimento do mercado bem rapidão aqui, tá? Open Interest cai com o CVD caindo, perfeito. Funny Rate abaixo de 0,05, perfeito. Open Interest caindo com o mercado fazendo correção, perfeito. Liquidations, muito mais liquidações de short do que de long, perfeito para continuar subindo, porém aqui tá feio, hein? Long short ratio tá muito esticado para o mercado que está em queda. O ideal seria o long short ratio cair junto. Como não está caindo, a gente fica numa situação mais complicada. O que temos de positivo aqui no order book, né, pelo Trading Light, é que temos umas ordens pesadas só lá em 74.890 e até lá tem espaço para subir. E nessa região aqui dos 60 mil, a gente vai ter 61 mil, né? A gente tem 132 mil bitcoins para compra. No mais, o mercado está em extrema ganância e é isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.